Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares, Neomex, o paciente em primeiro lugar, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, você, nosso querido telespectador do programa Med Saúde. Temos o prazer de receber Marco Antônio Perino. Marco, obrigado por atender ao nosso convite. Prazer. Que vem falar sobre farmácia magistral, o que temos de novidades. O Marco, além de um grande amigo, tem um currículo invejável. Farmacêutico, graduado em farmácia e bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, especialista em manipulação magistral pela Anfarmag, presidente da Anfarmag de 99 a 2000, membro do Conselho de Administração da Anfarmag desde 2016, membro titular da Academia Nacional de Farmácia. Nossa, que currículo, Perino. Obrigado. E também professor do curso de pós-graduação em farmácia magistral das faculdades Oswaldo Cruz, em São Paulo, de 2013 a 2017, e dono da Arte Farma, uma das maiores farmácias de manipulação do Brasil. Perino, eu agradeço demais a tua vinda e já te pergunto, para esclarecer o nosso público, essa é uma pergunta e uma dúvida frequente: qual é a diferença entre uma farmácia de manipulação e uma drogaria? Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Não, né? É uma delícia conversar com você. Eu sempre aprendo, Perino, sempre. Obrigado pelas palavras aí, pela apresentação. E essa dúvida realmente existe, as pessoas sempre se perguntam, né, qual a diferença entre uma farmácia e uma drogaria. E, na verdade, a diferença é muito simples. A drogaria revende medicamentos que foram feitos pela indústria, ou seja, medicamentos industrializados. Enquanto a farmácia, além de vender os produtos industrializados, também fabrica os próprios produtos, manipula os próprios produtos mediante uma solicitação médica. Então é importante a gente citar que a farmácia de manipulação, ela existe para atender às especificidades do paciente através de uma receita médica. Então o médico sentiu necessidade de uma medicação diferenciada, ele pode usar a farmácia de manipulação, que ele vai encontrar ali um laboratório todo equipado, todo pronto para poder fazer o medicamento sob medida para o paciente dele. Então a grande diferença, drogaria trabalha só com produto industrializado, enquanto a farmácia, além dos produtos industrializados, tem o seu próprio laboratório. Isso significa, obviamente, que a farmácia emprega uma mão de obra muito maior e muito mais qualificada, porque além da parte toda de venda, de balcão, de estoque, tudo, ela também tem os laboratórios e tem uma equipe de farmacêuticos e técnicos para fazer a produção desse medicamento. Então, só para dar um exemplo, hoje na Arte Farma a gente tem 100 pessoas trabalhando. Entre essas 100, em torno de 12 farmacêuticos, e pessoas todas graduadas de nível médio para cima, a grande maioria com diploma universitário nas mais diversas áreas, mas todas correlacionadas aí na área de saúde. Então a farmácia emprega um volume muito maior de pessoas porque ela tem, além da comercialização, toda a parte produtiva junto do medicamento. E eu imagino a responsabilidade, porque nós temos muitas medicações em que a dose terapêutica é muito semelhante à dose tóxica. Sem dúvida. Então, quando você, dentro de uma farmácia de manipulação, produz um medicamento, você tem toda aquela responsabilidade, porque às vezes com 1 miligrama você pode passar de uma dose terapêutica para uma dose tóxica e eventualmente até com riscos à vida do paciente, não é, Perino? Sem dúvida, esse é um exemplo extremamente interessante e me deixa a oportunidade de esclarecer como é que é o processo, na verdade, esses produtos a gente até chama, na linguagem mais técnica, de janela estreita, janela terapêutica estreita. Sim. Ou seja, essa dose letal e a dose
terapêutica é muito próxima. Ou se existe um erro na dosagem, ele pode levar a uma consequência grave para o paciente. Sim. Esses produtos têm toda uma regulamentação especial para a farmácia. Um exemplo, para que a farmácia possa fazer esses produtos que são categorizados numa lista, ela precisa ter equipamentos especiais, sala especial, com pressão controlada, com todo equipamento restrito para uso daquela substância. Então a gente tem cabines específicas montadas com equipamentos específicos e dedicados para trabalhar com esse tipo de produto, né? Então certo. Esses produtos realmente eles têm, não só eles exigem, né, um cuidado maior, como ele tem toda uma estrutura física que a empresa tem que ter para atender. Tanto é que tem muita farmácia de manipulação que não pode atender esse tipo de receituário porque não tem uma área específica para fazer os produtos dentro do que a legislação permite. Então existem farmácias, por exemplo, que se for receitado um produto desse tipo, se ele não tem a estrutura física, ele inclusive abre mão, né, de fazer o produto porque ele tem que indicar um colega de uma farmácia que tenha essas cabines, né? Isso vale para antibióticos, isso vale para produtos de baixo índice terapêutico, vale para hormônios e vale para citostáticos. Então são classes de produtos que exigem equipamentos especiais, procedimentos especiais, né? Até do próprio manipulador que tem todo um nível de controle muito maior do que produtos, vamos dizer, com riscos muito menores, né? Então, efetivamente, isso exige das farmácias também um investimento grande na parte física, laboratório e equipamentos, né? A Arte Farma, eu posso dizer, hoje a gente tem até mais umas 2 farmácias que estão fazendo esse tipo de produto em Jundiaí, mas até o início desse ano, a Arte Farma era a única farmácia de Jundiaí que fazia baixo índice terapêutico, que são essa lista de produtos. Eu vejo que é muito interessante porque existe uma hierarquia até dentro desse mercado magistral. Não é toda farmácia que vai poder fazer determinados produtos, né, Perino? Você já está no topo da pirâmide, eu diria, né? A Arte Farma já com 40 anos aí, a gente estava conversando aqui. É bom que você saiba que antes do programa a gente conversa aqui e batendo um papo com o meu amigo Perino, nós temos 40 anos de Arte Farma prestando serviços nesse mercado e hoje a Arte Farma, sabidamente em termos Brasil, está no topo da pirâmide, né? Ela consegue atender a demanda que outras farmácias não conseguem justamente por todo esse aparato físico que é necessário, né? E o nível de diferenciação desses profissionais, que como você disse, você tem 12 farmacêuticos, eu imagino que realmente um time para trabalhar com isso, né, Perino? Sem dúvida, sem dúvida. Tem que gostar muito, né? Eu percebo que além da parte profissional, é uma paixão, né, Perino? Sem dúvida. É uma paixão, é uma coisa que a gente sente que chega um ponto que dali para frente já não é mais negócio, é amor mesmo, né? Querer fazer e tá naquele nível de excelência que é para poucos, né? Eu diria que eu acho que a gente cresceu bastante, mas isso é consequência realmente de ter um propósito, né? E eu digo sempre que a gente tem que acordar de manhã e fazer o que a gente realmente tem que ter um propósito para que a gente possa levantar, se dedicar, né, e fazer as coisas com vontade, né? Sim. Então, o nosso propósito realmente sempre foi esse, né, cuidar das pessoas, entregar um produto com segurança, com eficácia, né, e trabalhar o bem-estar das pessoas, né? E isso a gente tem feito, eu falo a gente porque, na verdade, esse projeto todo, eu comecei com a minha esposa, que também é farmacêutica, foi minha caloura na faculdade, e a gente iniciou a farmácia juntos e estamos juntos até hoje, né? Então, eu digo que é um desafio duplo, né? Porque minha sócia é minha esposa também. Sim. Né? Mas isso quem manda nessa sociedade, né? Sem dúvida alguma é ela. Sem dúvida alguma, né? Mas eu aproveitando esse gancho, eu queria que você dissesse a importância que teve a sua esposa, não no papel de esposa, mas no papel de sócia, para transformar um sonho numa mega empresa como a Arte Farma. Me conta como que é esta sócia, que
peso ela teve e que importância, e claro que um acesso a você por ser sua esposa, mas com certeza tem também o lado profissional. Sim. Como é que foi e o papel que ela teve em transformar esse sonho de vocês numa realidade? Eu diria que foi preponderante, né? Até porque quando eu me formei, eu fiz farmácia bioquímica, e bioquímica normalmente é a parte laboratorial, a parte de análises clínicas, né? Tá. Exame de sangue, esse tipo de coisa que as pessoas estão acostumadas a análises clínicas, todo mundo sabe como é que funciona. E eu fiz farmácia bioquímica, mas fui para a área de análises clínicas inicialmente. Tá. E ela era minha caloura, ela se formou um ano depois, e ela tinha paixão pela farmácia. E no final ela me contaminou com essa paixão e eu abandonei a área de análises clínicas. Olha e que fomos empreender junto, montando a Arte Pharma, né, um ano depois de casados. Então eu estava na área de laboratório de análises clínicas e ela me trouxe para a farmácia e eu prontamente incorporei aquilo, me apaixonei também pela farmácia e começamos juntos e estamos até hoje. Então eu diria que tem duas coisas importantes. O início, eu posso dizer que a farmácia nasceu por ela, porque na verdade ela que me levou junto, né? E aí eu abracei também e a gente se encontrou na farmácia e dali para frente a gente só evoluiu. Estamos aqui com o Marco Antônio Perino falando sobre farmácia magistral. Não saia daí, é 1 minuto, já estamos de volta. Estamos de volta com o Marco Antônio Perino, farmacêutico, dono da Arte Pharma, falando para a gente sobre o mercado magistral. E eu, vendo o teu currículo, Perino, que é um currículo de muito respeito, eu vi que você teve uma participação importante na Anfarmag, na Copermag, e eu gostaria que você dissesse para o nosso público, primeiro, o que são essas entidades e qual a importância da tua participação vamos dizer assim, na direção dessas entidades? Todo setor normalmente tem os seus conselhos, né? Conselhos regionais, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Farmácia, que cuida da ética profissional, cuida do profissional em si, né? E tem as entidades, assim como tem na medicina, as entidades os especialistas em dermatologia, em cardiologia, tem as sociedades brasileiras, tal. No setor de farmácia não é diferente. Então, a Anfarmag é uma associação nacional das farmácias magistrais. Qual é o foco da Anfarmag? É a defesa do segmento, a defesa do setor. E quando eu falo defesa em relação a quê? Né? A regulações, está em constante contato com vigilância sanitária, Anvisa. Garante a segurança, portanto, da permitir, atividade. Isso, permitir a segurança da atividade, as regras, né, que moldam para que a gente tenha as farmácias dentro de limites e seguindo critérios de qualidade importante para que a gente tenha segurança para o consumidor final. E a Anfarmag, além disso, ela faz toda a parte de educação também do profissional, parte de congressos, parte de treinamentos técnicos, treinamentos na área de gestão, para que o profissional farmacêutico, além de ter o seu tempo ali na área técnica, tal, possa gerir o negócio dele para que tenha saúde, para ele permanecer trabalhando, né, e entregando um bom serviço. Então, é uma entidade realmente que tem um cunho de cuidar do farmacêutico e do negócio, né, para que a gente possa ter perenidade e trabalhar cada vez melhor, né? Tá. A Copermag é um pouquinho diferente. A Copermag já é pensando mais no negócio em si. O que é a Copermag? A gente tem, hoje a gente precisa comprar o insumo farmacêutico, assim como a indústria, para poder manipular os produtos e os medicamentos. Sim. Esses insumos
grande maioria porque o Brasil tem uma indústria farmacêutica muito pequena. A gente produz muito poucos medicamentos. Tanto é que na época da Covid foi uma loucura e a gente tinha problema de importação, nós ficamos sem vários produtos no mercado. E isso, infelizmente, é uma realidade do Brasil, né? A gente tem uma indústria, a produção de medicamentos, química fina no Brasil é muito incipiente ainda. A gente precisa ter um investimento grande. O sal, o insumo. O insumo. Isso. Tá. Então, resultado, a grande maioria desses produtos são importados. A gente tem várias distribuidoras que importam e trazem esses produtos e vendem tanto para as indústrias quanto para as farmácias. O que aconteceu durante a pandemia? A gente teve uma deficiência grande de importação, os preços aumentaram demais e a gente ficou com insumos de uma hora para outra com os preços extremamente caros, né? E sentimos que a gente precisava entrar nesse mercado também para ter uma regulação econômica nisso. Então a gente se juntou através da própria Anfarmag, que é a entidade de classe, e montamos uma cooperativa magistral. Essa cooperativa hoje está com quase 1.000 associados, que são farmácias. Tá. Então, quase 1.000 farmácias, e essas farmácias montaram uma cooperativa e importam, tem uma distribuidora, e importam os insumos de toda a Europa, Estados Unidos, e permite com que a gente tenha acesso aos insumos num preço melhor, com qualidade garantida. Isso é a Copermag. Então, eu tenho atuado muito, além da minha própria farmácia, participando de grupos de gestão na Copermag e participando na Anfarmag também no Conselho de Administração. Interessante. Então a gente pode dizer que a Copermag é um filho da Anfarmag. Seria o filho que mexe com as finanças. Sem dúvida. Ou seja, ele é que vai trabalhar no sentido de garantir que esses insumos cheguem dentro de um nível pagável, porque senão, obviamente, o negócio fica ameaçado a partir do momento. E aí uma curiosidade, qual é o maior produtor de insumos no mundo? Como país? China e Índia. China e Índia. Aí quando a gente fala China, é muito comum as pessoas ficarem, mas será que a China tem qualidade? A China tem de tudo. Assim como vários outros locais do mundo. Mas, na China a gente tem aquelas fábricas que a gente chama de FDA approved, ou seja, aprovada pelo FDA americano, né, que está num nível, a régua sobe lá em cima, nível de qualidade, né, de insumo, como tem aquelas indústrias que não tem certificação de qualidade e assim por diante. Então, na China, a gente tem de tudo, mas o que procurar, né? Isso. A gente precisa usar fornecedores qualificados, né? Fornecedor que tenha certificações. Então, por exemplo, a nossa distribuidora lá da cooperativa vai buscar e homologa os distribuidores que fornecem para indústrias multinacionais e assim por diante. Mas hoje, eu só estou falando isso porque quando a gente fala China, às vezes tem aquele sentido pejorativo, né? Sim. Mas os maiores fabricantes estão na Europa e na Ásia, não é nem os Estados Unidos. Os Estados Unidos também têm uma dependência muito grande na área farmacêutica da China e da Índia. E eu pergunto, o Brasil faz parte dos BRICS. Sim. E a Índia também. Por que a Índia produz tanto e o Brasil não produz? Então, aí são políticas industriais, né? Política de Estado e não de governo, né? Entendo. A gente, durante muitos anos, eu acho que faltou uma política industrial que privilegiasse a indústria farmacêutica. Eu não sei se o senhor lembra, na época, vários governos atrás, onde a indústria automobilística foi extremamente beneficiada, com subsídios e tal. Eu acho que nunca existiu, pelo menos que eu lembre, uma política que privilegiasse a área de química fina para que o Brasil pudesse ter sua independência na área farmacêutica, por exemplo, né? E eu acho, e ainda não temos, né? A gente não tem hoje uma política industrial clara em muitos setores, não é só no farmacêutico, não, né? Mesmo na área de vacinas, tudo. Agora, com a pandemia, a gente viu, né, o Butantan correndo atrás, ampliando áreas para produzir mais vacinas, tal, e a gente tem algumas áreas, vamos dizer assim,
muito interessantes e que têm crescido bastante. Mas o Brasil ainda está muito longe de ter uma política industrial séria para desenvolvimento, por exemplo, na área de química fina. O que é uma pena. Se nós imaginarmos que boa parte do que se paga do medicamento é imposto, se nós tivéssemos a química fina aqui, você concorda que baratearia para todo mundo? Sem dúvida. Então se percebe que aí também é o que você falou. Precisaria ter uma política nacional que não dependesse de governos, mas que fosse sendo de Estado para poder trabalhar com isso. Realmente são algumas coisas assim que a gente começa a olhar que falta muito ainda para andar no setor saúde, né? Isso. Eu te pergunto, Perino, por que manipular uma forma em uma farmácia de manipulação se hoje temos uma linha enorme de produtos industrializados? A gente estava conversando isso no bastidor, mas eu quero que você converse com o nosso telespectador, porque a gente sabe que a farmácia magistral ela tem mais maleabilidade. Então eu quero que você explique para o nosso ouvinte qual a vantagem de você fazer numa farmácia de manipulação. Eu diria que a indústria, obviamente, né, é a maior fornecedora de produtos na área de saúde e nem tem como ser diferente, né, já que ela trabalha com escala, atende milhões, bilhões de pessoas. Então, sem dúvida alguma, a indústria tem o seu papel preponderante, importantíssimo. Mas a farmácia magistral, eu diria que passou uma época que ela era complementar. Hoje ela é complementar, mas ela também tem seu protagonismo. Por quê? A gente nota a indústria nada mais faz do que escala. Né? Ela não tem como fazer um produto individualizado. Customizado, né? Para aquele paciente, para aquela necessidade específica. Tá. E é óbvio, né, que isso é natural, até porque ela faz realmente em lote, em escala. E a farmácia magistral não, ela faz o produto mediante uma prescrição que foi feita individualizada para aquela pessoa. Então, a resposta mais simples seria exatamente a individualização. Individualização da dose, das necessidades, do veículo, uma série de coisas que a gente pode discorrer com um pouquinho mais de calma. Mas esse é o principal característica, a flexibilidade da farmácia, além do que a indústria tem dificuldade de manter algumas drogas no mercado, porque essas drogas já viraram, por exemplo, produtos que já não têm mais interesse comercial para ela, né? Então a indústria está sempre buscando um produto onde ela tem a patente. Por quê? Se ela tem a patente, só ela pode vender e ela vende, obviamente, a um preço que pague todo o desenvolvimento que ela fez, todo investimento. É legítimo, não tem nada contra isso, mas, obviamente, ela trabalha com um preço muito mais alto enquanto a patente está ativa, né? Depois, esse produto, às vezes, não tem mais interesse comercial. Então, às vezes, ela tira o produto do mercado. E tinha, para ela, o que ela vendia era pouco, mas quando ela tira do mercado, são milhões de pessoas que são desassistidas. Da noite para o dia ficam sem aquele medicamento. E aí a farmácia de manipulação pode atender essas pessoas. Uma outra coisa, tem muitos produtos que a indústria vai lançar 5, 10 anos depois que a manipulação lançou. Porque a manipulação, o médico começa a prescrever, começa a acompanhar o paciente, ter os seus estudos de caso, verificar que naquela dosagem para aquele paciente ele teve um relato de a terapia foi muito interessante e ele começa a usar aquilo e aos poucos o produto vai se mostrando muito interessante para aquele uso específico e às vezes a indústria vê uma oportunidade e lança esse produto lá na frente. Meus queridos, estamos chegando ao fim deste programa maravilhoso com Marco Antônio Perino. Marco, eu quero agradecer imensamente a sua vinda para cá, porque eu sei que para um empresário é difícil esse tempo, mas você nos abrilhantou com esse conhecimento sensacional. Em nome do Med Saúde, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa paixão, que é a farmácia de manipulação, e a gente está à disposição prestando aí os serviços para todos os pacientes, né, nessa área que a gente tem como propósito de vida. É isso aí. Eu, como você, também aprendi muito com meu amigo Marco Perino. Eu sempre aprendo. E
é isso que você já sabe. Canal 25 ou 525 NET. Programa Med Saúde, o seu encontro semanal com a saúde. Nós aguardamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares, Neomex, o paciente em primeiro lugar, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.